Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas vocês vão ver, mas em tese, essa é a aula que eu me comprometi com vocês de apresentar aqui no Teams, certo? Então, a aula de hoje, como vocês podem ver aí pelo slide, é uma aula que nós trataremos sobre inquérito policial, tá certo? E o inquérito policial é talvez uma das disciplinas que muita gente acha que tem algum conhecimento, né, que já teve algum tipo de relato, às vezes até já teve alguma investigação ou participou de alguma forma na qualidade de vítima, né? Então, é normalmente um tema interessante que eu gosto de tratar com vocês e que a gente vai tentar, de uma maneira bem sucinta e resumida, né, aplicar a melhor disciplina que eu acho para esse contexto, principalmente dentro daquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, tá? Então a gente vai tentar já administrar esse contexto. Senhores, então quais são os elementos iniciais? Eu até já grifei alguma coisa anteriormente, então botem na cabeça que a gente vai se estabelecer a partir deste conceito que está sendo colocado aí, e do conceito a gente vai debruçar cada um dos elementos que estão ali apresentados, para que vocês possam, a partir deles, compreender o conteúdo. Então, o conceito que eu coloquei para vocês aí é de quê? De que o inquérito policial ele seria um procedimento administrativo, preparatório, informativo. Ele é composto de diligências que são empreendidas e presididas pela autoridade de polícia judiciária para a obtenção de elementos de informação referentes à autoria e à materialidade de possíveis infrações penais. Então, o inquérito policial ele não existe por motivos alheios, ele é meio para o alcance de uma determinada finalidade. E a grande finalidade do inquérito policial é justamente colher elementos de informação. Toda a persecução criminal, gente, toda ela, que vai desde o momento em que o Estado toma conhecimento de que eventual ilícito penal aconteceu, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, nós vamos estar lidando com, basicamente, dois elementos: materialidade e autoria. Materialidade nada mais é do que a existência de um fato criminoso. E a autoria é a imputação dessa responsabilidade, né, deste fato criminoso, dessa infração penal, a uma determinada pessoa ou a um determinado conjunto de pessoas, certo? O Estado faz isso através de quê? Regra geral, o Estado faz isso a partir do inquérito policial. No entanto, o primeiro elemento que a gente tem que botar na cabeça é que o inquérito policial não é a única forma de investigação que o Estado tem, né? Nós possuímos vários outros mecanismos, várias outras formas de investigação previstas na lei. Dentre esses meios de investigação, nós temos alguns, inclusive, que estão sendo bem, digamos assim, bem famosinhos na atual circunstância, no atual cenário nacional, como, por exemplo, a CPI, a CPMI, né? Nós temos mecanismos investigatórios demonstrando que o inquérito policial ele não é exclusivo, ele não é o único método de investigação que o Estado possui para aquilatar a eventual existência e a autoria, né, a materialidade e a autoria de infrações penais, tá certo? Então, enfim. Então, a gente vai partir desse conceito geral que eu coloquei aí para vocês e, juntamente com ele, a gente vai, né, construindo o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? O primeiro elemento que a gente vai tratar e que está disposto aí é a chamada natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica do inquérito policial? Vejam, o inquérito policial ele tem, primeiro, uma natureza jurídica administrativa. E notem que eu coloquei no slide para vocês que essa natureza jurídica, ela não é total. Por que eu estou dizendo isso? Eu coloquei natureza jurídica dos atos predominantes. Isso significa dizer, mais uma vez, que predominantemente o inquérito policial tem natureza administrativa. Por quê? Porque, regra geral, ele é presidido por uma autoridade não jurisdicional, por uma autoridade administrativa, por uma autoridade que pertence ao poder executivo e não ao poder judicial. Tá? Então, neste caso, as atividades conduzidas são atividades de natureza administrativa. Não há, em regra, a participação do juiz na investigação. Aliás, o correto é que o juiz não participe de jeito nenhum, tá certo? Dessa fase investigativa. Por quê? Porque nós estamos diante de um modelo, aspas, né, a partir do reconhecimento da constitucionalidade do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, nós estamos diante de um modelo acusatório de processo penal. E no modelo acusatório, o indivíduo que investiga não pode julgar, né? Uma das características mais básicas do modelo acusatório é justamente essa, que haja uma separação de funções, né, que as funções persecutórias sejam entregues
a indivíduos, a sujeitos processuais diferentes. Tá? Então, o sujeito processual que é responsável pela condução do inquérito é a autoridade de polícia. Isso significa dizer, e sem nenhuma exceção, o inquérito policial só pode ser exclusivamente presidido pela autoridade de polícia judiciária, que nesse caso, ou é o delegado de polícia civil, ou é o delegado de polícia federal, tá certo? Isso significa que não há possibilidade de intervenção judicial dentro do inquérito? Ah, sim. A intervenção judicial, né, a intervenção de um juiz no inquérito policial, como eu coloquei no slide para vocês, ela é contingente e ela é limitada. Contingente e limitada por quê? Porque o juiz ele só vai eventualmente atuar no inquérito policial quando ele for provocado, certo? E a função do juiz dentro do inquérito policial é o controle das franquias, o controle das liberdades e principalmente das garantias fundamentais do indivíduo que está sendo investigado. Então, todas as vezes em que houver a necessidade, por exemplo, para a produção de uma prova que haja o cerceamento de um direito fundamental, de uma garantia fundamental, o juiz vai ter que ser provocado. Então, vamos supor que o delegado de polícia, durante um inquérito policial, ele considere que é importante que haja a interceptação telefônica do investigado. Para que haja essa interceptação telefônica, vocês sabem que nós temos o direito, né, constitucional, a garantia fundamental de que haja a privacidade das nossas comunicações, assim como a inviolabilidade do nosso domicílio. No entanto, estes não são direitos absolutos e eles podem eventualmente ser cerceados. Mas para que haja essa intervenção nas nossas liberdades, é preciso o que a gente chama de reserva jurisdicional. É preciso que haja o quê? É preciso que haja uma decisão de juiz. É preciso que o juiz venha, nesse caso, e decida. Mas o juiz ele não pode intervir diretamente, ele não pode atuar de ofício. Então, o que é que vai acontecer? A autoridade de polícia vai pedir ao juiz. Inclusive, frise-se, esse pedido da autoridade de polícia ao juiz é chamado de representação. Então, ele vai representar, né, o delegado de polícia, ele vai representar o juiz, por exemplo, por uma quebra de sigilo bancário, por uma quebra de sigilo telefônico, por uma interceptação telefônica. Ele vai representar o juiz, por exemplo, por um mandado de busca. Em todas essas situações nas quais não for necessária a intervenção do juiz, tá? Então, essa intervenção vai ser feita de maneira contingente, limitada, exclusivamente com referência ao pedido que for feito ao magistrado, tá certo? Então, o magistrado, ele não pode atuar de ofício de jeito nenhum na fase do inquérito policial. E aqui a gente tem uma outra circunstância importante. Ainda que ele venha a atuar quando provocado, o magistrado que vai atuar nessa fase é o chamado juiz de garantias, tá? O juiz de garantias é um instituto que foi trazido, né, pelo pacote anticrime lá em dezembro de 2019 e que até então, né, até muito recentemente, ele estava suspenso, né, por decisão do Supremo Tribunal Federal por meio de 4 ADIs que foram, né, apresentadas diante do Supremo. No entanto, muito recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu essas ADIs e, a partir dessa decisão, ele estabeleceu o quê? Estabeleceu que, em seguida ao dia da data da publicação da ata de julgamento do Supremo Tribunal Federal, que foi o último dia 25, cada estado, né, e a União teria 12 meses para implementar o juiz de garantias. Esse prazo de 12 meses, inclusive, ele poderia ser prorrogado por mais 12 meses, mas nesse caso haveria necessidade de autorização pelo Conselho Nacional de Justiça, tá certo? E o que é esse juiz de garantias? O juiz de garantias nada mais é, não tem nenhuma grande dificuldade nisso, o juiz de garantias nada mais é do que um juiz que vai funcionar, né, todas as vezes que for provocado durante a investigação, tá? Todas as vezes em que houver necessidade da intervenção judicial, durante a investigação, durante essa fase preliminar, isso vai ser feito por meio do juiz de garantias. O juiz de garantias, no entanto, ele vai atuar até o oferecimento da denúncia. Cuidado, porque no Código de Processo Penal fala que essa atuação se dá até o recebimento da denúncia. No entanto, uma das decisões que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, aqui, diga-se de passagem, decisão extremamente criticável, é de que essa atuação vai se dar somente até o oferecimento. Então, foi oferecida a denúncia, a atuação do juiz de garantias para, e esse processo é encaminhado ao juiz da instrução, tá?
Curiosamente, entretanto, outra decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal nessas ADIs foi que os elementos de informação colhidos no inquérito vão ser encaminhados ao juiz da instrução. Até então, o Código de Processo Penal determinava que quando o juiz de garantias ele recebesse a denúncia, os elementos de informação colhidos no inquérito ficavam com ele e o processo corria zerado para o juiz da instrução. Isso não mais ocorrerá em função da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, regra geral, de uma maneira resumida, qual é a função, qual é o local do juiz de garantias? Bem, o juiz de garantias vai ser um juiz que vai presidir, né, a atuação judicial contingente e limitada, quando provocado, durante as investigações, né, durante a fase preliminar, até o eventual oferecimento da denúncia. Foi oferecida a denúncia, puxa o freio de mão, juiz de garantias não atua mais e o processo é encaminhado a um outro magistrado que vai dar continuidade, inclusive com a decisão se recebe ou se rejeita liminarmente a denúncia ou a queixa-crime, tá? Então, durante a investigação, um juiz. Durante a ação, um outro juiz. Uma outra característica interessante é que o inquérito ele tem natureza inquisitória. O que quer dizer isso? Quer dizer que, em regra, no inquérito policial, não há obrigatoriedade de contraditório e ampla defesa. Cuidado com o que eu acabei de dizer. Não há obrigatoriedade. Se não há obrigatoriedade, isso significa que não é obrigatório. Cuidado com isso. Não significa dizer que não há possibilidade de contraditório e ampla defesa. O delegado pode, inclusive, em determinados atos do inquérito policial, permitir que haja contraditório e ampla defesa, e isso pode, inclusive, enriquecer o inquérito policial. No entanto, isso não é obrigatório, tá? A regra é que não haja contraditório e ampla defesa no âmbito do inquérito policial. No entanto, como eu disse antes, nada impede. Cuidado que, como a gente sabe, nos concursos, normalmente, a gente tem acesso às exceções. Então, existe uma exceção, tá? Regra geral, não há contraditório. No entanto, salvo em relação ao chamado inquérito que objetiva a expulsão de estrangeiro ilegal em nosso território, porque o decreto 9.199 de 2017, ao regulamentar os dispositivos da chamada Lei de Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017, ele estabeleceu, gente, basicamente, uma sequência de atos, uma sequência de etapas que abrangiam a possibilidade de defesa no inquérito ainda. E essa sequência de etapas, ela deve ser observada para que, eventualmente, possa ser concretizado o ato de expulsão desse estrangeiro. Então, regra geral, não há contraditório, não há ampla defesa no inquérito policial, salvo, como eu disse antes, no caso de inquérito objetivando a expulsão de estrangeiro, na forma da Lei 13.445 de 2017, regulamentada pelo Decreto 9.199 de 2017. Tá? Nessa situação, o contraditório, a ampla defesa, ainda que limitada a determinados atos, ele é elementar, ele é fundamental, ele é fundante desse modelo de inquérito policial. Tá certo? Então, o inquérito ele tem essas características, e como tal, ele tem a natureza de ser administrativo, tá? E limitado. No entanto, o inquérito ele pode eventualmente ter a intervenção judicial quando for necessário, quando for requestado, quando houver uma representação, por exemplo, da autoridade policial ou, quem sabe, um requerimento do Ministério Público. Nessas situações, o juiz de garantias ele vai ser chamado a atuar no inquérito policial. O inquérito apresenta funções preparatórias, preservadora e informativa. As funções preparatória e informativa, elas são funções, digamos assim, muito típicas do inquérito policial. Por quê? Porque, no final das contas, o inquérito ele é meio para alcançar algo. O que é esse algo? Ora, desvelar um fato que ocorreu, da sociedade, e que o Estado precisa trazer esses elementos de informação para poder punir os responsáveis. Então, todas as vezes que um fato ocorre, que chega ao conhecimento do Estado, da possibilidade dessa infração penal, a função básica do inquérito policial é trazer à luz esse fato,
para que os eventuais responsáveis possam ser punidos. Então, ele, na realidade, é meio. Primeiro porque ele não é projetado para o delegado de polícia. O delegado faz o inquérito policial e esse delegado vai, ao final, quando da conclusão do inquérito, ele vai remeter isso ao judiciário com o seu destinatário, que seria o Ministério Público. É o promotor, né, o Ministério Público, o procurador, que vai decidir no caso concreto, a partir dos elementos produzidos no inquérito policial, o que fazer. Se ele vai oferecer denúncia, se ele vai pedir o arquivamento do inquérito policial, ou se ele vai eventualmente requisitar da autoridade que sejam realizadas diligências, né, para suprir lacunas que ele considere imprescindíveis para o oferecimento da denúncia. No mais, essas são funções muito conhecidas. O que não é muito conhecido é a função preservadora ou garantidora do inquérito policial. Essa função, ela é fundamental. A função preservadora ou garantidora do inquérito policial, ela se traduz justamente no fato de que a regra, gente, é que somente o provável autor de uma infração penal seja processado. Isso para evitar acusações irresponsáveis, acusações levianas, acusações injustas e, com isso, evitar o grande custo que é o indivíduo ser processado na esfera penal. A gente sabe da estigmatização, a gente sabe das consequências que uma acusação dessa natureza pode causar na vida de alguém, na vida pessoal, na vida familiar, né, com os amigos, na vida profissional. Então, para evitar que isso ocorra, o inquérito ele tem uma função muito importante, que é justamente trazer o máximo de elementos para que ao Ministério Público depois ele possa somente levar a responsabilidade ou perseguir a responsabilidade de alguém que exista, né, elementos suficientemente aptos a indicar que ele seja o provável autor do crime, evitando, como a gente disse antes, que o Ministério Público ofereça uma ação como ato de fé, tá? Então, além da denúncia, né, que vai ser apresentada pelo Ministério Público, é preciso que o inquérito policial ele esteja junto, trazendo os elementos que confirmam ou não que esse cara que está sendo, né, imputada a acusação, que ele seja o provável autor dessa conduta criminosa, tá certo? Então, botem na cabeça que, regra geral, o inquérito, como a gente vai ver mais para frente, ele sequer é obrigatório. Ele tem função de meio para alcançar uma determinada finalidade. E qual é essa finalidade? A finalidade é descortinar esses elementos que seriam necessários para que o Ministério Público eventualmente venha a oferecer uma denúncia, tá certo? Então, se o Ministério Público entender que ele já tem esses elementos, ele não precisa nem do inquérito. Se ele entender que não tem, o inquérito vai ser necessário para descortinar esse fato que foi praticado às escuras, para trazer à luz esse fato que necessita de uma maior investigação. Por conta disso, um elemento muito importante que a gente vai precisar traçar é justamente o chamado artigo 155 do Código de Processo Penal. Esse artigo, ele basicamente diz o seguinte, que o juiz, ele deve formar sua convicção, né, a partir das provas produzidas em contraditório judicial. O que quer dizer isso? Ele dá o conceito de prova. Prova é aquilo que é produzido em contraditório e diante do juiz, tá? Então, regra geral, tudo aquilo que for produzido fora do âmbito jurisdicional não é prova, tá? Prova é aquilo que vai confirmar a materialidade e a autoria, mas como vocês podem ver, prova é somente, em regra, aquilo que é produzido em contraditório judicial. Tudo aquilo que for produzido fora do contraditório judicial, em regra, não é prova. E como é denominado aquilo que é produzido a respeito da materialidade e da autoria fora da instância, fora do poder judiciário? Isso vai ser chamado de elemento de informação. E qual é a grande diferença, professor, entre os elementos de informação e as provas? Regra geral, o juiz ele só pode condenar com base nas provas, tá? Elementos de informação, diz o artigo 155 do Código de Processo Penal, sozinhos, não autorizam que o juiz condene com base neles. Então, é preciso que esses elementos de informação, eles ainda podem ser utilizados, essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, sejam confirmados pelas provas produzidas em contraditório judicial para que alguém possa ser condenado, tá? Então, o indivíduo que foi investigado, isso traz para a gente o elemento de que
No inquérito policial, aquilo que é produzido no inquérito policial é chamado de elemento de informação. Então, regra geral, o inquérito policial não produz provas. Primeiro, por conta da sua natureza administrativa. Afinal de contas, ele é conduzido não por uma autoridade judicial, ele é conduzido por uma autoridade de polícia, por uma autoridade administrativa, por uma autoridade ligada ao executivo, ao poder executivo, tá? E mais ainda, não há contraditório, em regra, no inquérito policial. Ora, se não há nem contraditório, nem uma autoridade judicional, então a gente não está diante de provas. E, obviamente, são as provas que vão permitir ao juiz condenar ou não alguém, tá certo? Então, primeiro elemento básico que a gente tem que botar na cabeça a partir de 155 é que o inquérito policial, ele não produz provas. Regra geral, ele não produz provas, porque prova é aquilo que é produzido em contraditório judicial, tá? E o que é que o inquérito produz? Serve para quê? Ora, os elementos de informação produzidos no inquérito, eles servem para basicamente duas grandes razões. A primeira delas é permitir que se receba ou rejeite a denúncia, porque a denúncia ela vai ser apresentada diante do juiz e o juiz vai observar esses elementos informativos para dizer se essa denúncia precisa ser recebida ou rejeitada, ou seja, se existe justa causa, se existe um mínimo de elementos de informação com aptidão para indicar que estamos diante de um fato criminoso e que estamos diante do provável autor desse fato criminoso. Do contrário, a denúncia precisa ser rejeitada. Por um outro lado, durante as investigações, os elementos de informação eles também são importantes para que o juiz possa autorizar, por exemplo, uma quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal, uma interceptação telefônica, um mandado de busca, tá? Então, com isso, a gente vai dar os indicativos necessários de materialidade, de autoria, e vai poder demonstrar que essa medida que vai interferir diretamente em direitos fundamentais não seja uma medida ao acaso, né? Ele vai trazer a justificativa da chamada indispensabilidade dessa medida, tá? E isso é uma razão pela qual talvez algumas pessoas não saibam que a maior parte das pessoas, né, que são ouvidas no inquérito policial, elas são ouvidas novamente no processo. Por quê? É o chamado princípio da judicialização da prova. Prova é aquilo que é produzido em contraditório judicial. Se não é produzido em contraditório judicial, regra geral, não é prova. Daí que, por exemplo, o Joãozinho foi ouvido no inquérito, ele vai ser ouvido novamente na ação penal. Para quê? Para que essa mesma oitiva agora seja colhida diante do juiz, seja colhida em contraditório e a partir daí a gente possa ter uma prova, algo que fundamente, que legitime a condenação de alguém, tá certo? Então, muita gente se pergunta, por que vai ouvir de novo essa mesma pessoa? A razão, basicamente, é essa. Vai se ouvir novamente o mesmo indivíduo durante o processo, na frente do juiz, em contraditório, para que o elemento de informação se transforme em prova. Então, elemento de informação e prova são coisas diferentes que servem basicamente à mesma finalidade: demonstrar a materialidade, que houve um crime, e demonstrar a autoria, quem é que eventualmente praticou esse crime, mas com, como é que eu posso dizer, com valores probantes diferentes. O juiz ele pode condenar com base exclusivamente nas provas, mas não pode condenar com base exclusivamente em elementos de informação. E é isso que está previsto no artigo 155. No entanto, existem exceções. O próprio artigo 155, na sua redação, ele indica 3 exceções de provas que podem eventualmente ser produzidas antes da fase processual, antes da fase judicializada, ou seja, que podem ser produzidas no inquérito. Quais são esses 3 mecanismos? Estão colocados aí para vocês. As chamadas provas cautelares, as provas não repetíveis e as provas antecipadas, tá? Provas cautelares nada mais são do que aquelas provas onde há uma razão de tempo, de urgência, para a realização delas. São provas que deveriam, em regra, serem realizadas durante o processo, mas que a gente precisaria se aproveitar desse momento, por exemplo, de sigilo do inquérito, desse momento onde o investigado não sabe ainda que está sendo investigado, para produzir determinadas provas, evitando, por exemplo, que ele venha destruir essas provas ou que ele venha deixar de praticá-las. Por exemplo, a autoridade policial, a partir da investigação,
chegou à conclusão de que lá dentro da casa do investigado haveria a prova, haveria, por exemplo, a arma do crime, tá? Então, ele pode tranquilamente, né, a autoridade policial, ela pode representar ao magistrado pleiteando um mandado de busca. Como a gente sabe, em regra, a casa ela é um asilo inviolável, né, do indivíduo. No entanto, esse asilo inviolável ele pode ser cessado a partir de uma ordem judicial. Então, a autoridade policial pleiteia isso, né, representa ao juiz de garantias, o juiz de garantias outorga, né, defere esse pedido, e aí, com base no mandado, a autoridade policial vai poder entrar. Essa prova alcançada como resultado do mandado é uma prova de natureza cautelar. Regra geral, as provas cautelares, elas dependem de ordem judicial fundamentada. Toda medida cautelar, ela depende de uma ordem judicial fundamentada e não podem, né, nenhuma cautelar penal pode ser determinada de ofício pelo magistrado. Então, vão depender de provocação, seja de representação da autoridade policial, seja de requerimento do Ministério Público, tá? E o que são as provas não repetíveis? São provas que, se não forem praticadas agora, se não forem colhidas agora, elas vão simplesmente desaparecer. Imaginemos, por exemplo, que um indivíduo foi vítima do crime de estupro e que esse crime de estupro ele gerou hematomas. Se a gente deixar para produzir a prova pericial, né, o exame de corpo de delito, desses hematomas daqui a 2, 3 meses, o que vai acontecer é que esses hematomas vão desaparecer. A prova vai deixar de existir. Então, essas provas periciais, né, um exame balístico, um exame de conjunção carnal, né, um exame de corpo de delito de qualquer forma, são periciais e não dependem, inclusive, de ordem judicial, podem ser determinados pelo próprio delegado e têm essa função de prova. Né? Então, tanto as provas cautelares quanto as não repetíveis são provas. E aí, cuidado, um elemento importantíssimo. Eu disse a vocês que prova é aquilo que é produzido em contraditório judicial. Nas provas cautelares e não repetíveis, a gente pode até dispensar o judicial e produzi-la antes, mas a gente não pode dispensar o contraditório. É o contraditório que qualifica um elemento e o transforma em prova, tá certo? A diferença é que aqui o contraditório vai ser diferido. Essa é a palavra, essa é a expressão que normalmente é utilizada nos concursos públicos. Diferido quer dizer postergado, colocado para depois, tá? Então, o que acontece nesse caso é que a prova, ela é produzida, ela é coletada primeiro, e depois ela vai ser submetida a contraditório. Então, as partes vão ser notificadas da sua existência, vão ter acesso à integralidade dessa prova produzida e vão poder submetê-la a contraditório. É justamente esse contraditório que vai qualificar isso como prova. Então, nas provas cautelares e nas provas não repetíveis, o contraditório ele não vai ser imediato, ele não vai ser direto, ele vai ser exercido a posteriori, e aí, normalmente, ele é denominado de contraditório diferido, contraditório postergado, contraditório adiado, o nome que vocês quiserem dar, mas contraditório vai ter. E o que é a prova antecipada? A prova antecipada, ela está afirmada lá no artigo 156 do Código de Processo Penal, no seu inciso 1º, e ela basicamente determina o quê? Que quando o juiz considerar que há urgência, relevância de uma determinada prova, ele pode, mediante provocação, né, seja representação da autoridade policial, seja requerimento do Ministério Público, determinar que uma prova seja produzida antecipadamente. Exemplo, imaginemos uma velhinha, né, uma senhora idosinha com 104 anos, que tenha hipertensão, diabetes, que tenha câncer metastático, nível 4, né, de estadiamento, que tenha inclusive pego Covid e que está lá interna com 80% do pulmão já revestido. Ora, numa situação como essa, é óbvio de se imaginar que há uma possibilidade muito grande dessa senhorinha não estar viva no momento da instrução, no momento que se realizar a audiência de instrução. Se o delegado ouvir essa idosinha nessa circunstância, isso vai ser um elemento de informação e não uma prova. E como a gente sabe, o elemento de informação sozinho não subsidia, não autoriza, não legitima que o juiz venha a condenar com base nele. Então, se não forem produzidos nenhuma outra prova no processo que legitime essa atuação do magistrado, no final das contas o indivíduo vai ser absolvido e isso pode eventualmente gerar impunidade. Para evitar esse tipo de coisa, a autoridade policial pode fazer uma representação ao magistrado, né, requestando, pleiteando uma prova antecipada. Então, se o juiz compreender que os motivos trazidos pela autoridade policial são relevantes,
essa prova antecipada pode ser determinada. E o que é isso? Vai ser feita uma audiência mesmo. O juiz vai presidir essa audiência com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública, e nesse caso vai colher a oitiva dessa senhora. E isso que vai ser produzido, como ele vai ser produzido em contraditório, né, isso vai ser considerado prova. Então, nas provas cautelares e não repetíveis, haverá um contraditório diferido. Nas provas antecipadas, não. A gente vai ter um contraditório imediato, direto, feito no momento da produção da prova, para autorizar que essa prova possa ser, eventualmente, um mecanismo para permitir a convicção do juiz a partir da acusação. Tá? Então, esse é o primeiro elemento, é a primeira parte, né, da aula referente a inquérito policial, e que a gente seria o conteúdo, né, da aula de hoje, de uma forma mais abreviada, porque nós estamos fazendo isso por meio de um vídeo, mas eu me coloco à disposição, aqui mesmo no Teams, a responder eventuais dúvidas que vocês tenham a respeito desse conteúdo e a disponibilizar mais material para vocês a respeito disso. Então, um abraço grande e fiquem com Deus, né? Vamos encerrar a nossa gravação agora.